Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Graciana Leopoldo e na aula de hoje nós vamos ver regra de três composta. Isso mesmo, regra de três composta. Só lembrando vocês que no canal já tem videoaula gravada sobre regra de três simples, ok? Então vamos lá. Vamos aqui primeiramente ver a diferença entre regra de três simples e regra de três composta. Uma forma bem simples e visível para que a gente possa identificar de forma simples e rápida se nós vamos resolver a questão através de regra de três simples ou através de regra de três composta, ok? Então, olha só. Quando nós falamos em regra de três simples, nós temos apenas duas grandezas. Isso mesmo, duas grandezas. E eu trouxe aqui um exemplo de regra de três simples, que uma torneira enche 5 litros de água. 5 torneiras encheria quantos litros de água? Então, nós percebemos aqui que nós temos dois tipos de grandeza. Só lembrando aqui que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, tá? Tempo, dinheiro, velocidade, temperatura. Então, aqui nós temos dois tipos de grandeza, que seria a torneira que nós estaríamos usando aqui e o litro. E a quantidade de litros. Então, vejamos só, nós temos duas grandezas. Se nós temos apenas duas grandezas, nós iremos usar o quê? Regra de três simples. E uma outra informação aqui para complementar, que a regra de três simples, nós temos 3 valores e um quarto a ser encontrado. Então, nós temos 1, 2, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Já na regra de três composta, nós teremos 3 ou mais grandezas, tá? 3 ou mais grandezas. Então, o que nós temos? Que uma torneira enche 5 litros de água em 2 minutos. 5 torneiras enche 25 litros de água em quantos minutos? Então, vejamos que, olha só, nós temos mais, né, de duas grandezas, nós temos 3 grandezas e pode vir, né, as questões também pode vir com 4, 5 ou mais grandezas. Geralmente vem com 3, no máximo 4 grandezas, tá? Então, se nós estamos aqui colocando a nossa tabela, né, que é o esquema que nós vamos montar, e a partir dessa aula, né, como nós já vimos também na aula anterior de regra de três simples, e nós vamos ver nessa aula base, depois nas aulas de resoluções de questões, que nós vamos sempre montar uma tabela aqui, tá? Ó, vejamos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores e um sexto valor a ser encontrado. Essa é a principal diferença entre regra de três simples e regra de três composta. Não tem como errar, pessoal. Viu que tem duas grandezas, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Estamos falando de regra de três simples. E aí vocês vão ver como se resolve questões com regra de três simples, porque no nosso canal já tem uma super videoaula falando sobre regra de três simples. Se nós temos 3 ou mais grandezas, nós estamos aí falando de regra de três composta. Até aí, tudo bem? Então, continua comigo aqui. Pessoal, agora dando continuidade na nossa aula aqui, eu vou trazer 3 métodos para que a gente possa conseguir resolver questões de regra de três simples, tá bom? E a partir daí, vocês vão analisar, né, qual método que vocês mais se identificaram. Eu vou trazer uma questão aqui de concurso público e eu vou resolver ela das 3 formas, tá? Através do método das setas e dos outros 2 métodos. Em um restaurante, inicialmente, 4 garçons atende 72 mesas durante um turno de 6 horas. Devido ao aumento de movimento no restaurante, tornou-se necessário aumentar a equipe com mais 2 garçons e estender o turno em 2 horas. Com essa nova configuração, quantas mesas poderão ser atendidas? Então, olha só, o que a gente precisa fazer? Montar a nossa tabela aqui, o nosso esquema. Então, olha só, em um restaurante, inicialmente, 4 garçons. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o G para identificar a quantidade de garçom. Então, G. Qual é a quantidade? 4. Inicialmente, nós temos 4 aqui, garçons. Eles atendem 72 mesas. Então, olha só, mesas a gente vai colocar aqui, sendo identificado por M, 72. Durante um turno de 6 horas. Então, a quantidade de tempo, 6. Gra, precisa fazer essa tabela? Precisa, tá bom? Para resolver questões de regra composta, a gente precisa colocar os dados aqui em uma tabela. Vai ficar mais fácil, tá bom? Então, olha só, vamos continuar o enunciado. Devido ao aumento do movimento no restaurante,
tornou-se necessário aumentar a equipe com mais 2 garçons. Então, olha só, se nós tínhamos 4 e aumentou para mais 2, então nós teremos aqui 6, tá? Então, nós vamos colocar 4 mais 2, 6. Então, agora essa equipe passa a ter 6 garçons. E estender o turno em 2 horas. Estender o turno em 2 horas, ou seja, se antes eles trabalhavam 6 horas, se vai estender para mais 2 horas, ou seja, agora eles vão trabalhar 8 horas. 6 mais 2, 8 horas. Com essa nova configuração, quantas mesas poderão ser atendidas? A gente não sabe quantas mesas vão ser atendidas a partir de agora. Então, o que a gente faz? A gente coloca X. Por que X, Gra? Porque X é a nossa incógnita. Todo valor que nós estamos buscando, né? Que nós estamos buscando, nós estamos encontrar, né? Todo valor a ser encontrado é X. X é a nossa incógnita, então nós vamos sempre representar o nosso valor desconhecido por X. X é a nossa incógnita, ok? Então, nós já temos todos os nossos dados aqui. Lembrando que se nós temos 1, 2, 3 grandezas, então nós estamos falando sobre regra de 3 composta. Lembrando que sempre grandeza embaixo de grandeza, tá? Então, só garçom embaixo de garçom, mesas embaixo de mesa e horas embaixo de horas. Sempre assim, tá? Grandeza embaixo de grandeza, ok? Então, o que seria esse método das setas, Gra? O método das setas é o seguinte. A primeira coisa que nós vamos olhar é sempre para X. X é quem manda aqui. X é quem comanda toda essa nossa regra de 3 composta. Por quê? Porque nós vamos olhar sempre para X, tá bom? X é o valor que nós precisamos encontrar. Todos os outros valores nós já temos, né? Nós já temos a quantidade de horas, nós já temos a quantidade de garçons. E agora nós precisamos saber a quantidade de mesas. Então, nós precisamos olhar para X, é ele que vai comandar essa regra de 3 composta. E aí, quando nós falamos do método das setas, nós temos a seta virada para cima e virada para baixo. Por quê? Porque quando nós falamos em grandezas, nós temos 2 tipos de grandeza, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, para a gente usar esse método das setas, nós precisamos também compreender a questão de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, o que seria diretamente proporcional? À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui. E isso seria diretamente proporcional. Já inversamente proporcional, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, ou à medida que uma diminui, a outra aumenta. Isso seria o conceito de inversamente e diretamente proporcional. No método das setas, a gente precisa compreender esses conceitos. Mas, por favor, pessoal, peço mais uma vez, não se desespere, continue aqui que vai dar tudo certo. Se vocês não conseguirem se identificar através desse método, aí a gente tem mais 2 outros, tá bom? Continue aqui comigo que vai dar tudo certo. Então, olha só. Nós olhamos para X, e em X, nós iremos colocar uma seta. Ou uma seta virada para cima, ou uma seta virada para baixo. Gra, mas como assim? Mas como que eu vou saber qual seta que eu vou usar? Não importa, tá bom? Não importa se você vai colocar a seta virada para cima ou para baixo. Isso não vai alterar o resultado da nossa questão aqui, tá bom? Não vai alterar. Então, olha só. Vamos escolher, então, que eu vou colocar que X está virado com a seta virada para cima. X é quem comanda a nossa regra de 3 aqui composta. Como eu disse anteriormente, se você quiser, a gente também poderia colocar ela virada para baixo, mas eu escolhi para cima, ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa comparação dessas demais grandezas aqui, olhando para X. Então, vamos analisar aqui a nossa primeira grandeza. Olha só. Antes, nós tínhamos 4 garçons e eles atendiam 72 mesas. Se agora eu tenho 6 garçons, eles vão atender mais ou menos mesa. Pela lógica, eles vão atender mais mesas. Então, a nossa seta relacionada aqui à grandeza de garçom também vai ficar virada para cima. Então, vamos colocar a nossa seta aqui de garçom virada para cima. Por quê? Porque se eu tenho mais garçons, eu atendo mais mesas. Significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ok?
Agora, nós vamos analisar a nossa segunda, né, grandeza aqui, que é horas. Horas, olha só. Antes, esses garçons trabalhavam aí durante 6 horas. E agora eles vão trabalhar durante 8 horas. Ou seja, eles vão trabalhar mais ou menos tempo. Eles vão trabalhar mais tempo. Eles vão trabalhar mais tempo. Então, a nossa seta relacionada à grandeza de horas também vai ficar virada para cima, tá bom? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Olha só, se antes se aumentou aqui a quantidade de horas, eu também vou conseguir atender o quê? Mais mesas. Então, veja só, são grandezas diretamente proporcionais. Eita, Gra, e agora? O que eu faço? Bom, eu já disse que X é quem comanda a nossa regra de 3 composta aqui através do método das setas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, a partir de agora, pensar o seguinte: se as setas, né, se as grandezas são diretamente proporcionais, eu mantenho X e inverto a ordem aqui dos valores. Se é X que comanda a nossa regra de 3 composta, eu vou começar por X. Então, X eu vou manter, tá? No método das setas, X eu mantenho, eu não mexo em X. É ele quem está comandando os nossos valores aqui. Então, olha só, eu vou pegar os valores referentes aqui, as mesas, né, que é X, e eu vou colocar aqui, tá? 72 sobre X, ou seja, continuo na mesma ordem, não vou inverter. E como essas grandezas são diretamente proporcionais, o que eu faço? Eu vou inverter tanto os valores de garçons quanto os valores de horas, tá? Então, olha só, como elas são diretamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou inverter os valores. Então, se 4 está no numerador, eu vou colocar ele embaixo. Então, 6 vem para cima e 4 está em cima, vem para baixo. Ok? 6, aqui ó, olha só, 6 estava embaixo, eu coloquei ele em cima. 4 estava em cima, eu coloquei ele embaixo. Isso que é inverter. Horas, 6 está em cima, eu vou colocar ele embaixo. E 8 está embaixo, eu vou colocar em cima. Isso que é inverter os valores, tá bom? Eu mantenho a coluna de X, isolo. E é isso que nós temos, essa nossa nova configuração. E agora, o que eu faço, Gra? Agora, eu só multiplico todos os valores de cima pelos valores de cima e os valores de baixo pelos valores de baixo. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer aqui uma simplificação de valores, tá bom? Vocês podem fazer aí a multiplicação 72 vezes 6 vezes 8, que daria 3.456, e fazer 4 vezes 6, que é 24. Tá bom? Ou, se vocês quiserem, também vocês podem simplificar os valores, tá bom? Então, como que a gente simplificaria aqui? A gente pode simplificar esse 6 aqui com esse 6. A gente pode simplificar esse 8 com esse 4. Então, por exemplo, 4 dividido por 4 é 1. Aqui ficaria 1. 8 dividido por 4 é 2. Então, aqui a gente simplifica e fica 2. E agora, não tem mais o que simplificar, a gente vai multiplicar. Então, sempre a gente começa a multiplicação por X. Como eu falei, X comanda a nossa regra de 3 composta. Então, X vezes 1 é X. X vezes 1 é X. Então, a gente vai colocar aqui X. Poderia ser um X, mas é a mesma coisa de X. E a gente vai multiplicar. 72 vezes 2, 144. Ou seja, a nossa resposta aqui com essa nova configuração, quantas mesas poderão ser atendidas? 144 mesas, tá bom? Gabarito letra D, gabarito letra D. Vou trazer agora o método de processos e produtos pra gente resolver a mesma questão, usando esse método de processos e produtos, tá bom? Então, eu já coloquei aqui na tabela os valores, que antes nós tínhamos 4 garçons, agora nós temos 6. Antes nós tínhamos, né, esses garçons trabalhavam 6 horas, agora trabalham 8. E antes eram atendidas 72 mesas. Quantas mesas vão ser atendidas a partir dessa nova configuração? Então, olha só. Nesse método de processos e produtos,
O que nós precisamos levar em consideração? Saber o que são os processos e saber o que são os produtos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar uma linha aqui, vem com essa linha, vem junto comigo, desce ela, que eu tô usando 3 linhas, tá? Ó, 1, 2, 3, eu desci ela e trouxe ela até a direita, tá bom? Então, olha só, eu andei com essa linha, desse lado vai ficar processos e desse lado vai ficar produtos. Gente, não se desespere, porque é mais simples do que a gente possa imaginar. Então, olha só, a gente vai pegar essa linha reta, vamos descer com ela e virar à direita, tá? Olha só, veja, eu usei 1, 2, 3 linhas para isso. E deixei um espaço para cima, porque a gente vai usar esse espaço aqui. Agora, eu venho e faço a mesma coisa. Bem alinhado aqui, que eu fiz a linha de cima, eu vou fazer uma linha embaixo. Então, eu vou vir com essa linha aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou subir com ela para cima, formando um X, e vou vir com ela para cá. Então, olha só, eu vim com essa linha aqui reta, desci com ela e virei para a direita. Depois, eu peguei essa linha na mesma margem aqui, olha. Usando o mesmo espaço, né, a mesma medida da linha de cima, eu fiz até aqui. Quando chegou nessa parte aqui, nesse ponto aqui, eu vim com ela pra cima e virei pra direita. E aqui, o que eu formei aqui? Um X, tá bom? Quem não conseguiu, volta aí o vídeo pra vocês conseguirem fazer. Agora eu vou pensar, vou dividir tudo que é processo e tudo que é produto. O que é processo? É tudo que vai me levar ao produto. Então, eu vou olhar aqui na questão e falo assim, o restaurante, inicialmente, 4 garçons atende 72 mesas. Ou seja, o garçom, ele está atendendo mesas durante um turno de 6 horas. Veja, nós temos 3 grandezas aqui, garçons, mesas e horas. Veja que tanto os garçons quanto a quantidade de horas estão trabalhando para quê? Para mesas, para as mesas serem atendidas. Ou seja, garçons e horas aqui é os nossos processos. Então, a gente vai colocar aqui que garçom e horas serão os processos que vai nos levar ao produto. O que é o produto? É o resultado, que é o atendimento das mesas. Então, as mesas vai ficar desse lado, tá? Então, veja, tudo que é processo, eu vou deixar desse lado aqui. Tudo que é processo, eu vou deixar desse lado. E tudo que é produto, eu vou deixar desse lado aqui, menor. Tudo que é processo, eu coloco no lado maior. Tudo que é produto, eu coloco no lado menor. E agora, o que eu faço? Eu só venho e coloco valores embaixo das grandezas. 4. Então, eu vou colocar aqui 4. E aqui 6. Horas, 6. E aqui 8, tá? Sempre em cima da linha. A mesas, inicialmente era atendida 72 e depois vai aumentar, né? Muito provavelmente esse número de mesas, então nós não sabemos a quantidade, nós colocamos X. E agora o que eu faço? Agora eu vou olhar para essa linha laranja aqui e eu vou vir e vou calcular todos esses valores da linha laranja, iniciando sempre o cálculo por X, tá? Lembrando que X é quem comanda a nossa regra de 3 compostos aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz 4 vezes 6 vezes X. Vamos lá? 4 vezes 6 vezes X. Olha só, tudo que tem nessa linha laranja aqui, quais são os valores? 4, 6 e X. Então, eu faço 4 vezes 6 vezes X, é igual, sempre colocando, multiplicando X primeiro, e depois eu venho e vou calcular esses outros valores. 6 vezes 8 vezes 72. 6 vezes 8 vezes 72. O que a gente faz agora? Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica, ok? Então, eu posso simplificar aqui 6 com 6. Opa, peraí. A gente, então, pode simplificar aqui 6 com 6. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Se não quiser simplificar, também não precisa simplificar. É só multiplicar 4 vezes 6, que dá 24. Ou 6 vezes 8 vezes 72, não precisa simplificar, ok? Então, olha só, agora o que a gente faz? A gente multiplica o restante dos valores, não tem nada mais para ser simplificado desse lado com esse lado, então a gente multiplica.
1 vezes x, é igual 2 vezes 72, 144, que foi o nosso resultado anterior. 144 mesas que serão atendidas. Gra, multiplica para mim aí sem poder simplificar, porque esse negócio de simplificação eu não peguei ainda, multiplico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 4 vezes 6 vezes x é igual a 6 vezes 8 vezes 72. 4 vezes 6, 24 vezes x, 24x é igual. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 72, 3.456. 3.456. 24 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. 3.456 dividido por 24 é igual a 144. Tá bom? Então, vocês podem tanto simplificar esses valores, como fazer de forma aqui direta. Sem problema algum, que vocês acharem melhor. Agora, nós vamos para o nosso terceiro método, que é o método pergunta o que e inverte. Como assim, Gra? Então, a gente vai olhar para a mesma questão e a gente vai perguntar o quê? O que eles estão querendo? Olha só, em um restaurante, inicialmente, 4 garçons atendem 72 mesas. Durante um turno de 6 horas, devido ao aumento de movimento no restaurante, tornou-se necessário aumentar a equipe com mais 2 garçons e estender o turno em 2 horas. Com essa nova configuração, quantas mesas poderão ser atendidas? A gente percebe o que eles querem aqui é que as mesas sejam atendidas. Então, o que a gente faz? A gente evidencia aqui mesas. E o que a gente faz agora? A gente vai inverter aqui. Por isso que é o método pergunta o que e inverte. O que é mesa? Então, a gente pergunta e inverte. Então, a gente vai colocar x aqui em cima. Então, a gente vai inverter aqui, colocar x, estava embaixo, a gente coloca em cima e coloca 72. E os outros valores a gente mantém. Então, a gente vai manter 4 sobre 6 e 6 sobre 8. O que a gente faz agora? Multiplica tudo reto. E aí, a gente pode fazer a nossa simplificação, ou a gente pode simplesmente multiplicar de forma direta, tá? 4 vezes 6, 24. A gente sempre começa a nossa multiplicação por x, né? Então, a gente vai multiplicar onde que x estiver primeiro. Se x estivesse embaixo, a gente multiplicaria a parte de baixo primeiro. Mas como x está em cima, a gente vai multiplicar em cima. Tudo que é em cima, pelos valores de cima. Tudo que é embaixo, pelos valores embaixo. 4 vezes 6, 24. 24x é igual. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 72, 3.456. 3.456. Dividido por 24 é igual a 144. Então, pessoal, a gente viu que a gente chegou no mesmo resultado usando os 3 métodos diferentes. Bora lá, então, para nossa próxima questão. Banca Fundatec 2024. Em uma fábrica, 10 operários produzem 150 peças em 30 dias. Quantos operários serão necessários para produzir 200 peças em 20 dias? Então, temos aí, vamos montar primeiramente a nossa tabela. Operários, 10 inicialmente. Produzem 150 peças, então P aqui, 150 peças. Em quantos dias? 30 dias. E aí nós temos quantos operários serão necessários. Então, operários, nós vamos representar aqui por X. Lembrando que se nós não sabemos o valor, nós sempre representamos aqui por X, que é a nossa incógnita. Serão necessários para produzir 200 peças. 200 peças. Em 20 dias. Lembrando que nós temos 1, 2, 3 grandezas. Então, se trata de regra de 3 composta. E lembrando que a gente sempre coloca grandeza embaixo de grandeza, operário embaixo de operário, peças embaixo de peças e dias embaixo de dias. Ok, já temos a nossa tabela aí montada. O que nós vamos fazer com o nosso método de setas? Olhar para x. Então, a gente pode iniciar aqui o cálculo com x, com a nossa seta virada para cima, tá? Então, x, a gente pode colocar com a nossa seta virada para cima. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar x, as outras grandezas a partir de x. Então, se eu tenho 150 peças, se anteriormente eu tinha 150 peças e agora eu tenho 200 peças, significa o quê? Que aumentou a quantidade de operários, né? A quantidade de operários aumentou e aumentou também, né? Se aumentou a nossa quantidade de peças, significa que aumentou a nossa quantidade de operários. Olha só,
Se aumentou a nossa quantidade de operários, aumentou também a nossa quantidade de peças. Ou se aumentou a quantidade de peças, é porque automaticamente também aumentou a nossa quantidade de operários, então seta virada para cima. Anteriormente, eles produziram, né, essas 150 peças em 30 dias, porém agora eles terão que produzir 200 peças em 20 dias. 200 peças em 20 dias, ou seja, aqui diminuiu a quantidade de dias. Diminuiu a quantidade de dias. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa seta invertida para baixo, ok? O que a gente faz agora? Tudo que está diretamente proporcional a X é a quantidade de peças. Veja que a seta está na mesma direção que a seta de X, enquanto a de dias está inversamente proporcional, porque diminui a quantidade de dias. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que está diretamente proporcional a X, a gente inverte, e o que está inversamente proporcional a X, a gente mantém. Então, olha só, a gente vai continuar com 10 sobre X aqui. X, né, na coluna, lembrando que o método das setas a gente não mexe em X, então 10 sobre X. Veja, aqui está diretamente, né, proporcional a X, aumentou aqui, aumentou a quantidade de peças, aumentou o número de operários, então a gente vai inverter, uma vez que está diretamente proporcional, a gente inverte, então 150 vem para baixo e 200 vem para cima. Inverter isso, tá? Inverter os valores, que está embaixo vai para cima, que está em cima vai embaixo. E veja que aqui está inversamente proporcional a X. Veja que X está aumentando, dias está diminuindo. Então, o que a gente faz? A gente mantém. Tudo que for inversamente proporcional a X, a gente mantém 30 sobre 20. E agora, o que a gente faz? Multiplica os valores de cima pelos valores de cima e os valores de baixo pelos valores de baixo. Começando sempre por quem? Sempre por X, porque é X que comanda a nossa regra de 3 composta. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Quem não quiser simplificar, é só multiplicar 10 vezes 200 vezes 30. E 150 vezes 20, ok? Dá para simplificar? Vamos simplificar? Aqui a gente consegue simplificar sempre o de cima, né, com o de baixo. 10 com 20, porque 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 10 é 2. Então, aqui a gente vai ficar com 2. Dá para simplificar 30 com 150 também, né? 30 dividido por 30 é 1. 150 dividido por 30 é 5. Então, a gente só fez uma simplificação aqui. E agora, não dá mais pra gente simplificar. O que a gente faz? A gente simplesmente multiplica, começando por quem? Por X. 5 vezes 2, 10 vezes X, 10x. 10x é igual 200 vezes 1, né? 1 vezes 200, 200, 200 vezes 1, 200. X está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 200 dividido por 10, aqui a gente consegue simplificar. Fica 20 dividido por 1 é igual a 20. Então, a questão está, né, o enunciado está perguntando aqui. Quantos operários serão necessários para produzir 200 peças em 20 dias? Gabarito letra B, serão necessários 20 operários, tá? Gabarito letra B. Gra, e se eu começasse o cálculo com X virado com a seta para baixo? Mudaria os valores? Então, olha só. Se X está virando com a seta virada para baixo, significa que a quantidade de operários está o quê? Diminuindo. E se diminui a quantidade de operários, também vai diminuir o quê? A quantidade de peças. Ah, Gra, mas a questão está falando que está aumentando a quantidade de peças. Sim, mas nós estamos fazendo agora a operação inversa do que a gente acabou de fazer. Com a seta, quando X estava virado com a seta para cima, né? Peças também estavam aumentando, mas se a gente diminuir a quantidade de operários, não tem como aumentar a quantidade de peças. Então, se diminui a quantidade de operários, também diminui a quantidade de peças. E se diminui a quantidade de operários, o que acontece com dias? Dia aumenta a quantidade de dias. Então, a gente sempre tem que pensar não nos valores em si. Essa é a parte mais difícil aqui do método das setas, que é fazer essa interpretação de grandezas. Porque por mais que os valores de peças estejam aumentando e os valores de dias estejam diminuindo, nós precisamos levar em consideração
Quem? X, porque é X que comanda a nossa questão aqui. Então, vamos recapitular aqui. Olhando sempre para X, por mais que os valores em peças estejam aumentando e por mais que os valores em dias esteja diminuindo, o que nós precisamos? Olhar para X. Se X anteriormente estava com a seta virada para cima, aumentando a quantidade de operários, também estaria aumentando a quantidade de peças, que de 150 foi para 200. E se aumenta a quantidade de operários, diminui a quantidade de dias. Agora, vamos analisar aqui. Se nós escolhemos colocar X com a seta virada para baixo, significa o quê? Que a quantidade de operários está diminuindo. E se diminui a quantidade de operários, diminui a quantidade de peças. E se diminui a quantidade de operários, aumenta a quantidade de dias. Então, peças vai ficar com a seta virada para baixo e dias com a seta virada para cima. Que operários e dias estão inversamente proporcionais, então a gente vai manter quando está inverso. E quando as setas estão para a mesma direção, o que a gente faz? A gente mantém X e inverte somente os valores daquele que está com a seta para a mesma direção de X. Então, vou colocar aqui para ficar mais fácil compreender. Então, aqui, X a gente sempre mantém, né? No método das setas, a gente não muda. X é igual. Aqui, veja que tanto que a seta de peças está na mesma direção de X. Então, o que a gente faz? Elas estão diretamente proporcionais, a gente vai inverter. 150 a gente vai colocar embaixo e 200 a gente vai colocar em cima. Agora, veja que dias está com a seta virada para cima e operários, né, que é X, está virado com a seta para baixo, elas estão inversamente proporcionais, tudo que é inversamente aqui no método das setas a gente vai manter. Então, a gente mantém 30 e 20. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica tudo em linha reta. Quem quiser já pode, né, multiplicar 10 vezes 200 vezes 30 e 150 vezes 20 vezes x, mas aqui a gente consegue fazer o que é uma simplificação. Então, a gente vai simplificar, sempre simplificando valores de cima com os valores de baixo, tá bom? Então, aqui 10 a gente consegue simplificar com 20, 10 dividido por 10 é 1, 20 dividido por 10 é 2, e aqui a gente também consegue simplificar 30 com 150. 30 com 150. 30 dividido por 30 é 1 e 150 dividido por 30 é 5. E a gente multiplica agora os valores de baixo pelos de baixo e os valores de cima com os de cima. Lembrando que a gente sempre começa a nossa multiplicação por quem? Por x, porque é ele que comanda a nossa regra de 3 composta. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10 vezes x, 10x é igual. 1 vezes 200, 200, 200 vezes 1, 200. X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 200 a gente consegue fazer a simplificação aqui. 0 com esse 0. 20 dividido por 1. Lembrando que isso aqui a gente tem uma fração, e fração é uma divisão. A gente divide, né, o numerador pelo denominador, né? O número de cima pelo de baixo. 20 dividido por 1 é igual a 20. Deu o mesmo resultado que o cálculo anterior. Bora, então, resolver a mesma questão pelo método de processos e produtos. Então, eu já coloquei os valores aqui, são os mesmos valores da questão. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar a nossa linha, andando com ela para a direita, desce e vira, tá? E agora, a gente vem com uma outra linha aqui, pegando sempre na mesma medida. Quando chegar aqui nesse ponto aqui, a gente sobe para cima, formando um X e coloca novamente a linha virada para a direita. Quem não conseguiu pegar, dá um retorno aí no vídeo, porque senão, gente, se eu ficar fazendo toda hora, vai ficar muito longo esse vídeo. E aí, o que a gente faz? A gente pinta, né, uma linha aqui, vou marcar essa linha aqui de laranja, pode ser qualquer cor que vocês quiserem. E essa aqui a gente vai marcar aqui de verde. Agora, o que a gente precisa analisar? Veja que a gente formou um X aqui. O lado maior vai ficar o lado do processos e o lado menor aqui de produtos. Então, olha só. Aqui nós vamos colocar processo. E do lado direito, do lado menor, nós vamos colocar produto. A gente vai fazer? A gente vai ler novamente o enunciado. Em uma fábrica, 10 operários produzem 150 peças em 30 dias.
Quantos operários serão necessários para produzir 200 peças em 20 dias? Ah, Gra, então tá perguntando de operários, quantos operários irá ser necessários, então operar o nosso produto? Não. Por isso que eu falei anteriormente que nem sempre, porque tá em X ali, que vai ser o nosso produto. O nosso produto é o resultado, é aquilo que nós vamos conseguir fazer, conseguir realizar, é o nosso produto final. Todos os outros dados, todas as outras grandezas serão processos. E nessa questão aqui, tanto o operário quanto os dias estão sendo trabalhados ali para a gente alcançar o produto, que é o quê? A quantidade de peças produzidas, ok? Então, a questão em si está perguntando, sim, quantos operários serão necessários para produzir 200 peças. Porém, operário não é o nosso nosso produto é o quê? É as peças, é a quantidade de peças que nós vamos ter. A quantidade de peças é o nosso produto. Tanto operários quanto dias são os processos que vão sendo realizados ali, que vão sendo usados para que a gente chegue ao nosso produto final, que é o quê? Peças. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tanto o operário quanto dias aqui na parte de processos e a peças vai ficar no nosso lado do produto, ok? E aí, o que a gente faz? A gente tinha 10 operários, trabalhava 30 dias e produzia 150 peças. Agora, nós temos que uma quantidade de operários que nós não sabemos ainda, por isso nós vamos representar por X, X é a nossa incógnita, trabalham 20 dias e produzem 200 peças. Então, peças vai ser o nosso produto. 200 peças. Tendo isso, o que a gente faz? A gente só pega os valores que estão aqui, os valores que estão na linha laranja, e multiplica entre eles, e os valores que estão na linha verde, na linha de X, e multiplica, começando sempre nossa multiplicação por quem? Por X, porque X é quem comanda a nossa regra de 3 composta. Então, vamos lá. A gente vai colocar X vezes 20 vezes 150. X vezes 20 vezes 150 é igual, tá vendo? A gente pegou X vezes 20 vezes 150. Agora, a gente vai multiplicar 10 vezes 30 vezes 200. É igual a 10 vezes 30 vezes 200. Se vocês quiserem, vocês podem multiplicar aí já. 20 vezes 150 vezes X e 10 vezes 30 vezes 200. Agora, o que a gente pode fazer também, para simplificar ainda mais a nossa vida, é fazer uma simplificação aqui dos valores que estão do lado esquerdo, né? Os valores que estão do lado de X com os valores da direita. Vamos ver se a gente consegue simplificar? Então, aqui a gente consegue simplificar 20 por 10, né? Então, 20 por 10. 20 dividido... 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 10 é 2. Simplificamos. Tem mais valores para simplificar com esses? 150 dá para simplificar com 30, né? 30 a gente simplifica, 30 dividido por 30 é 1, e 150 dividido por 30 é 5. Ai, Gra, não consigo fazer essa simplificação aí. Só multiplicar tudo direto, tá? Multiplica aí o 20 vezes 150, depois 10 vezes 30 vezes 200, que vai dar o mesmo resultado, ok? E o que a gente faz agora? Agora a gente só multiplica os valores restantes, né? Então, 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x. Foi o que sobrou aqui. Depois da nossa simplificação. 1 vezes 1, 1 vezes 200, 200. O que a gente faz? X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A gente consegue simplificar esse zero com esse zero. 20 dividido por 1 é 20. Gabarito letra B, o mesmo resultado que deu lá no método de setas. Agora, nós vamos resolver essa mesma questão através do método pergunta o que e inverte. Pergunta o que e inverte, que eu acredito que é o método mais simples que tem, ok? Mas aí vocês vão usar sempre o método que vocês mais conseguiram se identificar. Pergunta o que? Em uma fábrica, 10 operários produzem 150 peças em 30 dias. Eles produzem operários? Não. Eles produzem dias? Não. O que eles estão produzindo? Peças. Então, peças é o nosso valor que está em evidência aqui. Então, nós vamos evidenciar peças com a nossa seta
virada com a nossa seta, sinalizando aqui o P, que é peças. É P, é a quantidade de peças que está em evidência, ok? E o que a gente faz? Todos os valores que estão aqui em evidência, a gente vai inverter e os outros nós vamos manter. Então, o que a gente vai fazer aqui? Manter os valores de operários e de dias e inverter somente os valores de peças, porque é ele que está em evidência, por isso que é o método pergunta o quê? Nós perguntamos o quê? Peças, e inverte esses valores. Então, olha só, 10 sobre x nós vamos manter, aqui nós vamos inverter, 200 vem para cima, 150 vem para baixo, isso que é inverter, e dias a gente continua mantendo na mesma ordem, ok? O que a gente faz agora? Multiplica os valores de cima pelo de cima e os de baixo pelo de baixo, começando sempre por quem? Por x. Dá para simplificar? Dá, se vocês não quiserem simplificar, é só multiplicar 10 vezes 200 vezes 30, x vezes 150 vezes 20. Mas dá para simplificar sempre simplificando, gente, os valores de cima com os valores de baixo, ok? Então, olha só, 10 dividido por 10 é 1, 20 dividido por 10 é 2, 30 dá para simplificar por 150, 30 dividido por 30 é 1, 150 dividido por 30 é 5. Não dá para simplificar mais, o que a gente faz? Multiplica, começando por quem? Sempre por x. X vezes 5x, 5x vezes 2, 10x. 10x é igual, começando sempre por x, 1 vezes 200, 200, 200 vezes 1, 200. Lembrando que 10 está multiplicando x, ele passa para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, dividido por 10. Dá para simplificar? Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica, né? 0 com 0. Aqui nós temos uma fração, lembrando que fração é uma divisão. 20 dividido por 1, 20. Mesmo resultado, que é quantidade de operários serão necessários para produzir 200 peças em 20 dias. 20 operários, gabarito letra B, Pessoal, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que essa aula tenha aí contribuído para o estudo de vocês. Se contribuiu, não deixe de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar, principalmente compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito a gente continuar aqui a gravação de aulas. E não deixem de comentar qual método que vocês mais gostaram e qual método que vocês vão usar a partir de agora. Não deixem de comentar, porque isso é muito importante até para as nossas próximas resoluções de questões, né? Eu vou fazer aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, fazer várias, gravar resoluções de várias questões de diversas bancas. E aí, qual método que vocês gostariam que eu usasse, que eu utilizasse aí nas resoluções de questões de regra de 3 composta? E qual que vocês vão usar a partir de agora? Me contem, vocês já conheciam esses 3 métodos? Qual que você conhecia, qual que você mais se identificou? Não deixa comentário, o feedback de vocês é muito importante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!